Então, olha só. Todo mundo vendo aí, né? Vamos pegar entender o contexto mesmo. Típica questão de ele dá um contexto, depois fala alguma coisa, uma aplicação desse contexto. Então, em uma mineradora de ferro, o minério a ser retirado da jazida normalmente apresenta uma grande quantidade de terra impregnada. Essa terra é retirada lavando-se o minério com água enquanto é transportado para o britador, onde as pedras são quebradas em pedaços pequenos para então seguirem para um depósito de minério. A água utilizada na lavagem vem de um reservatório, o qual tem capacidade para 100 mil litros e que deve ser mantido cheio de modo a evitar falta de água no processo de lavagem. Então, enfim, o contexto é esse. A gente está falando só de um reservatório de 100 mil litros. Contudo, observou-se que o motor que bombeia a água para o referido reservatório tem apresentado uma vida útil muito pequena, devido à maneira como é acionado. O motor é ligado sempre que a quantidade de água fica abaixo de 85% e desligado quando fica igual ou acima desse valor. Então, na prática, está falando isso aqui, ó. Que esse é o sistema, né? Então tem um reservatório, um sensor de nível que trabalha de 0 a 100. Esse sensor de nível já gera uma tensão. Aqui está falando de 0 a 10, a gente vai trabalhar de 0 a 1, 0 a 100%. Então 0 a 0%, 1 100%. E ele está mandando isso aqui para um circuito eletrônico. O circuito eletrônico, na verdade vai ser 5 volts. 5 volts liga, menos 5 desliga. Isso é levado a um circuito inversor que aciona o motor que bombeia a água para o reservatório. Então, basicamente, esse é o circuito. O que ele está falando aí é que a forma como esse circuito eletrônico trabalha atualmente, ele regula a água em 85%. Então, abaixo de 85% a bomba liga, passou de 85% ela desliga. Então, o reservatório fica cheio, só que é um preço a ser pago. A bomba trabalha de forma quase que ininterrupta, né? O problema não é nem trabalhar de forma ininterrupta. Se isso acontecesse, era até melhor. Ela fica ligando e desligando. Pior do que ficar ligado o tempo todo é ligar e desligar o tempo todo. Isso acaba literalmente com a máquina. Então, por isso que a vida útil dela tá ruim. Bom, aí, ó, na verdade, a questão, vamos pensar em termos práticos, ela morre aqui. Alguém vai te chamar e falar, olha aqui, ó, a gente está com esse problema. O motor está queimando a cada ano, por exemplo, e a gente quer resolver isso. Daí para frente é seu problema. Aí o engenheiro que vai resolver o BO. Então, o que ele vai ter que definir, né? Não fiquem... Tem até um professor meu que falava isso. Até o Pratinha Pai, não sei se vocês conheceram. Ele foi trabalhar uma época, quando ele formou, no Iraque. Ele falou que quando ele chegou lá, quando ele começou a pegar os problemas, ele chegou pro chefe dele e foi levar os problemas. O chefe falou assim, olha, eu não quero saber, eu tô te pagando pra você resolver. Eu não quero opinião, não quero te dar opinião, enfim, isso pra mim é uma solução. Então, não vamos achando que na parte prática, né, o cara vai te dar sugestão do que fazer. Normalmente você apresenta a sugestão e o cara vai te falar se ele quer ou não. Então, daqui pra frente, ó, já a solução faz parte da solução. Então, o funcionamento desejado, diferente da realidade atual, é que o motor seja acionado quando o nível da água estiver abaixo de 85, ok, né? Isso aí é o que acontecia já. Só que ele é desligado quando estiver acima de 95. Então, na prática, a gente tá vazio, a gente liga. Quando ele bater lá em 95, ele para de funcionar. Quando que ele vai ligar de novo? Só quando estiver abaixo de 85. Então, ao invés de ficar sempre 85, a gente vai criar esses dois patamares, 85, 95, 85, 95. O sensor de nível do reservatório fornece uma tensão de 0 a 1 volts, proporcional à quantidade de água, e o circuito inversor, que aciona o motor da bomba, energiza o motor quando a tensão estiver entre 5 e menos 5. Diante dessa realidade, e com vista a aumentar a vida útil do motor, propõe um circuito eletrônico baseado em AO, que acione a bomba segundo o modo de operação desejado. Então tá aí a questão. Já ficou claro o que é para fazer? Sim ou não? Bom, Sim. primeira parte, aqui na questão não está falando isso, mas o que é pedido aqui é só para projetar o circuito de controle. Quer ver? Vamos até fazer ele. Eu vou fazer o circuito como se fosse o circuito antigo. O circuito antigo era muito simples. Se a questão morresse aqui, ó, vamos fazer esse aqui, ó, que é quando ligar o motor quando o nível estiver abaixo de 85 e desligar quando estiver acima.
Se fosse essa questão, como é que a gente faria, resolveria o problema? Então, assim, normalmente problemas envolvem, né, on e off, né? Então, estamos falando aí de 5 volts para ligar, menos 5 para desligar. Pode ter certeza que vai ser comparador. É circuito comparador. Então, eu quero ligar. Qual que é a lógica? Quando o nível estiver abaixo de 0,85, que é o meu sensor de nível, liga. Quando estiver acima, desliga. Então, na prática, normalmente, a gente vai usar uma aula para fazer isso. Com um único aula eu consigo resolver esse problema. Quer ver? Então, na prática é o seguinte. Eu vou colocar uma fonte aqui, ó, que vai representar meu sensor de nível. Tá aí. Então, esse aqui eu vou chamar até de nível. Pronto. Aí aqui eu vou regular. Então, isso aqui vai variar de 0 a 1. Aí, conforme a questão diz, né? Se eu quero ligar o motor quando esse nível estiver abaixo de 85 e desligar quando estiver acima de 85, basta fazer um circuito comparador. Normalmente aqui na entrada não inversora, a gente costuma, vou até chamar isso aqui, vou até colocar uma outra fonte que é justamente o meu, vai ser minha referência, ou o nome bonitinho que se dá nisso é set point. Então eu vou chamar isso aqui de set point. É o que eu quero. Então, quanto que eu quero? Eu não quero regular isso aqui em 85%, no nosso contexto aqui é 0,85, né? Então, ou seja, toda vez que o set point estiver superior ao que eu tenho, então na entrada inversora eu coloco o que eu tenho, na entrada não inversora o que eu quero. Porque toda vez que o que eu quero for maior do que o que eu tenho, a saída vai ficar positiva, né? Mais VCC. Caso contrário, menos VCC. Aqui eu vou até ligar o AO, eu vou alimentar ele com mais ou menos 5. Digamos que eu uso um AO rail to rail. Lembra o que é isso? Rail to rail é quando eu alimento com mais ou menos 5 e eu gero na saída mais ou menos 5. Então ele trabalha nos extremos da alimentação. Então vamos considerar na prática o que acontece. Vamos pensar que o nível está desligado, né? Não tem nada de água no reservatório. Aí até para verificar a saída, eu vou até ligar um LED ali, ó. Vou colocar um LEDzinho aqui, que a gente fica monitorando ele. Bom, o LED normalmente trabalha, né, com uma corrente de uns 10 mA, uma boa corrente para LED. Então, como é que eu vou projetar essa resistência, né? Esse aqui eu vou ter 5 volts, a queda do LED é uns 2 volts. Então, 2. Então, vai ficar 3 volts em cima do resistor. Então, se eu quero uma corrente de 10 mA, 10 mA e vai aparecer 3 volts ali, não vou nem fazer essa conta aqui, vai dar 300 ohms. Então, se eu colocar uma resistência aqui de 300 ohms, eu devo ter 10 mili quando aqui for 5. E quando for menos 5, o LED vai ficar reversamente polarizado. Então, é só isso, ó. Eu posso apagar isso aqui? Deixa eu ver. Não posso. Bom, deixa eu só ver se eu consigo apagar esses IDs aqui. Não... Aí, esse aqui. Ó, eu vou colocar essa corzinha aqui vermelha. E essa aqui deixa verde. Então, o que eu vou comparar aqui, né? O verde com o vermelho. Então, se o verde ficar maior do que o vermelho, saída mais 5. Caso contrário, mais 5. Então, esse aqui é o básico de comparador. Então, aqui eu espero, ó, que a saída esteja mais 5. No caso, o LED está aceso, né? Porque 0,85 é maior do que 0. Aí, na prática, vai acontecer isso aqui, ó. O reservatório vai aumentando o nível. Então, ele está ligado. A bomba está ligada, né? Aí, ele vai aumentando o nível a 30%. 40, 50 e vai. Quando ele passar de 0,85, que é o que vai acontecer agora aqui, ó. Ele está na iminência de desligar aqui. Olha que eu paro. Já desligou, na verdade. Se aqui for um pouquinho abaixo de 0,85, qualquer coisinha abaixo, ele está ligado. Ele ultrapassou 0,85, pronto, o LED desliga. Então, desligou a bomba, né?
Na prática, a água vai ser consumida, a hora que ele passar abaixo de 0,85, ele liga de novo. Então vai ficar fazendo isso aqui o tempo todo, ó. Liga, desliga, consome, desliga. Então, essa é a ideia. Esse é o problema atual, né? Ou seja, a bomba, que é o que está ligado aqui, né, representando pelo LED, ela vai ficar ligando e desligando o tempo todo. Isso, com certeza, prejudica muito a sua vida útil. Bom, aí qual que é a proposta? É eu desligar quando tiver abaixo de 85 e ligar quando tiver... Aliás, desligar quando tiver acima de 95, mas só ligar de novo quando tiver abaixo de 85. Então eu preciso ligar e desligar de acordo com esses patamares aqui, ó. Então na prática eu vou até escrever aqui que eu quero aqui, que vai ficar bem mais fácil da gente fazer o projeto, ó. Então o que eu preciso? Quando isso aqui estiver ligado, né, quando aqui tiver 5 volts, meu set point não vai ser 0,85. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Ó, se Vout for igual a mais 5, significa que meu set point, chama de SP, vai ser igual a 0,95. Ou seja, ó, vamos pensar, a bomba está ligada, ela está ligada. Até onde que o nível vai bater? 0,95. Quando ele bater em 0,95, a bomba vai desligar, ou seja, o nível vai para menos 5. E quando o Vout for igual a menos 5, aí o set point não vai ser mais 0,95, vai ser igual a 0,85. É isso que eu preciso. Ficou claro? Sim ou não? Então isso aqui é o que eu preciso colocar. Então na prática é assim, ó. Quando minha saída for 5, aqui tem que aparecer 0,95. Aí quando a saída, aí a hora que isso aqui ultrapassar 0,95, a saída vai para menos 5. Quando a saída for para menos 5, aí isso aqui tem que ir para 0,85. Então perceba que eu tenho um circuito cujo valor do set point, ou no nosso contexto, cuja entrada não inversora, ela seja variável, ela muda de acordo com o estado da saída. Isso aqui já me indica que eu vou trabalhar com um comparador por esterese. Então, eu vou precisar, ó, perceba que essa tensão aqui, ela vai mudar. Então, entre a saída e esse ponto, eu vou precisar de um circuito que faz essa conversão aqui, ó. Na prática, é o comparador por esterese. Ou seja, o que é o comparador por esterese? Eu vou pegar uma amostra da saída, vou ligar aqui, enfim, é o que a gente viu na semana passada, né? Porque quando eu faço isso aqui, por exemplo, ó, e ligo aqui, eu estou pegando uma amostra da saída, eu vou falar o clássico, mas não é assim que a gente vai fazer hoje não, vai ser um pouco diferente. O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui? Pegando uma amostra da saída e colocando aqui. Então, por exemplo, se isso aqui for um K e um K, deixa eu ver se eu consigo tirar... Eu quero ver se eu consigo tirar esses labelzinhos daqui. Não. Deixa mesmo. Por exemplo, se for um K e um K, quando aqui for mais 5, aqui aparece mais 2,5. Se for menos 5, menos 2,5. Então, se eu for até simular o circuito do jeito que está aqui, ó. Então, ó, quando aqui for mais 5, quer ver? Deixa eu colocar aqui uns menos 10. Ó, olha lá. A saída é mais 5. Por que a saída é mais 5? Vamos do jeito que está aqui, ó. 0, 2,5, quer dizer, 2,5 é maior do que 0. Isso aqui está mais 5. E é 2,5 porque aqui é 5. Aí quando isso aqui ultrapassar 2,5, ali vai para menos 5 e aqui vai para menos 2,5. Então eu estou fazendo uma saída variável. Então se eu colocar aqui menos 2,4, por exemplo, quer ver? A hora que isso aqui ultrapassar 2,45, perceba que o LED vai apagar. Fui no caminho inverso. Vai acontecer agora. Então, quando ali ultrapassar 2,4, olha lá, ultrapassou, ó, 3. 3 é maior do que 2,5. Só que perceba que aqui já foi para menos 2,5, porque a saída foi para menos 5. Então, isso aqui está mudando. Então, o que eu preciso fazer é isso agora.
eu estou gerando aqui uma saída simétrica, né? Mais 2,5 menos 2,5. Eu preciso de mais 0,95 e mais 0,85. Então basta eu fazer um somador aqui para deslocar. Isso eu até fiz semana passada. Mas olha o que a gente vai fazer hoje, até por simplificar. Para ficar algo assim mais... Inclusive eu acho até mais fácil de fazer o projeto dessa forma. Eu tenho mais 5. Quando aqui for mais 5, eu preciso de 0,95. Quando for menos 5, eu preciso de 0,85. Vamos fazer a conversão de escala. Vai acabar dando a mesma coisa, quer ver? Ou bem parecido disso. Mas onde eu estou querendo chegar? Lembra aquelas conversões? Eu estou sem o tablet aqui, por isso que eu vou fazer no Paint. Ó, a minha tensão de entrada, ela pode ser mais 5 ou menos 5. Então aqui vai ser, minha tensão de entrada é mais 5 ou menos 5. Isso é o VIN. É o VIN do circuito que eu vou fazer agora. É um circuito que eu vou projetar para ligar entre a saída do AO e a entrada inversora, não inversora. E o que eu preciso? Quando aqui for mais 5, aqui eu preciso que saia 0,95. E quando for menos 5, 0,85. Isso aqui vai ser a saída do meu circuito. Entendeu o que eu estou fazendo? Então aqui, ó, isso aqui é a minha entrada, né? Na verdade é a saída do circuito, mas é a entrada de um outro circuito. Eu vou ligar isso aqui tudo num circuito que recebe mais ou menos 5 e gera mais ou 0,95 ou 0,85. Então, vamos fazer a conta, ó. Vai ficar assim, ó, Vin, vou fazer direto aqui, ó, Vin mais 5 dividido por 10, né? Então, isso menos isso sobre isso menos isso é igual a... Que inferno. Vout menos 0,85 dividido por 0,1. Tá claro? Então, enfim, é o clássico. Se eu for isolar, vai dar assim, ó. Vai ficar... E agora, como é que é mesmo? Vai ficar a seguinte conta, Vin mais 90, acho que é isso mesmo, dá isso aqui, ó. Se eu for isolar rapidamente, dá isso, é isso mesmo, Vin mais 90 sobre 100, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, ó. Se eu somar 5 aqui, vai ficar 95 dividido por 100, 0,95, menos 5 mais 90, 0,85, dividido por 100, 0,85, beleza. Aí na prática eu preciso achar um circuito. Estou falando isso por quê? Aí normalmente os caras fazem essa conta aqui e falam, puta, não tem circuito eletrônico que faz isso. Eu vou somar 90 volts ou dividir por 100? Não, mas eu posso simplificar um pouco mais. O Vout vai ficar igual a 0,01 Vin mais 0,9. Agora eu consigo. Isso aqui é perfeitamente possível de ser feito. Concorda? Ou seja, olha o que eu tenho que fazer aqui. É um somador, dar esse ganho na minha tensão de entrada e somar com 0,9. Então, na prática, se eu quiser implementar essa equação ali, ó, eu vou pegar um outro circuito. Quer ver? É um somador. Eu vou fazer até um somador genérico aqui, com os valores iguais. Vai ser um somador não inversor, né? Então, obviamente, todo somador que eu costumo usar é inversor, só que aí eu posso passar por outro circuito inversor. Tá aí o somador. Eu vou pegar só mais um. Não, eu quero pegar o trem, agora eu tenho que fazer. Aqui não quer deixar. Bom, o que eu fiz aqui? Ó? Um somador inversor. Não inversor, aliás. Então, o que eu vou ter que somar? Quem que é meu sinal de entrada? Quem que é o Vin? O meu Vin vai estar aqui, ó.
Aqui vai variar de mais 5 a menos 5. Ué, por que você não quer deixar eu fazer isso? Tem cabimento um trem desse? Não quer deixar eu fazer a linha. Aqui ele deixa. Aqui também. Então aqui vai ser meu sinal de entrada. Ó, aqui vai valer mais ou menos 5. Na prática, eu vou até fazer diferente. Vamos testar antes da gente ligar ali. Então, a vantagem da simulação é que a gente consegue montar as coisas bem rápido, né? Vamos testar primeiro, ó. Isso aqui vai valer mais ou menos 5. Então eu vou colocar 5 aqui primeiro. Então, segundo a minha conta, eu tenho 0,1 vezes isso. Então, para fazer 0,1 vezes isso, basta eu colocar um resistor aqui, ó. Ele não vai deixar. Nossa, eu queria tirar esses símbolos. Não deixa, não. Tudo bem. Então, basta eu colocar uma resistência aqui, por exemplo, de 100K. Porque quem que é a saída? Ó, vai ficar 1 sobre 100K vezes isso. Então, o que eu acabei de fazer? 0,01 V1 mais aí 0,9. Então, se eu colocar uma fonte aqui embaixo de 0,9, eu vou deixar 1K também, porque aí vai ficar 0,9, né? 1K sobre 1K. Então, quem que é a saída? Aqui vai ficar positivo, né? Porque eu estou invertendo. Aqui é simplesmente um inversor. Então, vai ficar isso sobre isso vezes isso, mais isso sobre isso vezes isso. Então, ficou cheio de número, cheio de conta aqui, né? O engraçado é que eu coloquei... Ah, beleza. Deixa eu só tirar esses labels aqui. Como é que foi mesmo que eu fiz esse tempo para tirar? Pera aí. Entendi. Ah, foda-se. Eu tô agoniado, você não tem noção do que eu tô agoniado com esses números aqui, ó. Essas coisinhas, né? É porque eu preciso selecionar os fios, ó lá. Em vez disso aqui já ser meio que padrão, não. Pronto. Ou seja, a saída então, vamos pegar, se eu colocar um probezinho aqui, ó. Se aqui for mais 5, puta merda, gente, que coisa. Eu tenho toque, tá? Por isso que eu tô com essa, ajeitando isso aqui, porque sinceramente, pra mim, se não tiver assim, pelo menos visível, não funciona. Então tá aí. Então, ó, quando eu rodar isso aqui, quando aqui tiver mais 5, vai aparecer 0,95. Olha lá, 0,949 milho. E se aqui for menos 5, vai ter que aparecer 0,85. Perfeito. Então o circuito está certo. Essa conta está certa e o circuito que representa ela também está certo. Então, na prática, quando a saída for mais 5, eu já gero aqui 0,95. Quando for menos 5, 0,85. Eu acabei de fazer o comparador por histerese, ó. Só que ao invés de usar um divisor resistivo, eu fiz um circuito com AO. Um circuito até mais elaborado, ó lá. Aí agora a entrada não inversora eu ligo nesse ponto, ó. Então, o que é o comparador por histerese, essencialmente? A entrada não inversora muda de acordo com a saída. E está mudando. Tanto é que se isso aqui for, se eu for rodar aqui agora, deixa eu colocar aqui o nível em 0. Olha só, vamos pensar então numa dinâmica aí. O tanque está vazio, o reservatório está vazio. O meu circuito está gerando 5 volts. Eu não estou medindo aqui, mas o LED está ligado. Quando aqui gera 5, eu posso até colocar um probe aqui. E a saída vai ser o azul. Olha lá. A saída é 5. Se a saída é 5, passando por esse circuito que a gente acabou de fazer, o set point, né, o que está aqui é 0,95. Então aqui na prática vai acontecer o seguinte, ó, o reservatório vai enchendo. Quando ele bater lá em 0,95, 0,95001, qualquer coisa acima de 95, beicinho de pulga acima de 0,95,
a saída vai comutar para menos 5. Isso aqui vai para menos 5, eu desligo a bomba e aqui vai para 0,85. Então, na prática, isso aqui vai enchendo. Quando ele passar de 0,95, ele vai desligar ali. Olha lá, desligou. E aqui vai para 0,85. Onde que ele vai ligar de novo? Só quando eu usar a água a ponto dele cair. Então, isso aqui pode oscilar aqui dentro, né? Tudo bem. Mas ele só vai ligar de novo quando ele cair abaixo de 0,85. Então, quando eu passar abaixo aqui, ó, ligou. Então, até que se eu for até colocar isso aqui num gráfico, quer ver? Meu sinal, deixa eu tirar aqui o verde e o azul claro é o mesmo. O azul claro é o PR3. Deixa eu colocar aqui de 0 a 1. Então, olha só, o vermelho é o nível. Então, à medida que eu vou aumentando o nível, ó, perceba que o vermelho é um nível, né? Perceba que aqui, ó, é a minha referência. Então, quando eu for aumentando, ó, quando o vermelho bater lá na referência, deixa eu rodar isso aqui de novo, peraí. Quando o vermelho bater na referência, ela vai mudar para baixo. Ó, então, o vermelho é a referência. Então, o nível vai enchendo, o reservatório vai enchendo. Quando ele bater lá no verde, no caso aqui está o azul claro, né? Deixa eu só tirar aqui esse azul clarinho, que é o PR3. É o verde, na verdade. Ó. É que é o mesmo ponto. Quando ele bater ali, ó, ele vai mudar para baixo, quer ver? A hora que ele mudar para baixo, ó, a saída mudou para menos 5. Por isso que ela... Deixa eu tirar esse azul aqui. Esse azul aqui é a saída, foi lá para menos 5. Aí agora a referência mudou para 0,85. Então ela só vai ligar de novo. Então a água vai ser usada aqui. A hora que ela passar aqui para baixo, que ele liga de novo. Pronto. Então eu estou gerando aqui um sistema cuja resposta... Aí eu criei uma banda de esterese, ó. O estado da comparação muda de acordo com a saída. E olha para a equação, o que eu ainda posso implementar aqui ainda? Ó? Como é que, se eu quiser fazer ajustes aqui, ó. Aqui, ó, fica a minha média. Então, se eu for representar isso aqui, o 0,9 é a média, porque não está entre 0,95 e 0,85. Se eu for pegar o 0,9 é a média. Então, aqui eu regulo a média e aqui eu regulo a minha banda. O que é a banda? A banda é justamente a diferença, porque vamos pensar na média que está mais fácil. Eu não quero regular o nível em 0,9, eu quero regular o nível em meio, é como se fosse metade. Quando eu boto ali em meio, olha lá, ele fica em 50. Ó. Aqui está 50, aí vai ficar mais 0, vai ficar mais 0,1 e menos 0,1. Né? Mais 0,05 e menos 0,05, é 5% para cima e para baixo. Então ficou com 0,45 e 55. Então com isso aqui eu regulo o nível médio que eu quero. Então, por exemplo, aqui agora o tanque está desligado. Ó. Olha, o LED está apagado. Quanto que ele vai ligar de novo? Somente quando isso aqui cair abaixo de 0,45. E a hora que ele passar, ele vai para 0,55. Então, com esse, posso botar um potenciômetro aqui para gerar minha média. O que você quer de média? Cheio. E se eu mexer nessa resistência aqui, ó, que é o R2, eu estou mexendo aqui, ó, no ganho. Na verdade, o que isso aqui está fazendo? Isso aqui varia mais ou menos 5. Então, aqui está gerando uma saída, como eu estou multiplicando por 0,01, é 0,05 ou 5%. Se eu quiser 10%, ou seja, uma variação maior, basta eu multiplicar por 0,2. Então, se eu colocar aqui uma resistência de 50K, vocês vão ver que o nível verde agora vai aumentar, vai ficar, como a minha média é 0,5, ele vai para 0,6, quer ver? Olha lá. Então, ficou agora 0,5 mais 0,1, 0,5 menos 0,1. Então, na prática, aqui agora eu estou regulando em 10%. Então, seria a média mais ou menos 10%. Então, quando isso aqui ultrapassar lá e bater lá no 0,6, ele vai pular para 0,4. Olha lá. Então, com 2 potenciômetros eu faço tudo. Eu regulo tanto a média quanto o nível desejado. Se eu quiser ter, por exemplo, botar aqui em 90%, ó, se eu botar aqui agora em 0,9, na prática, olha lá, ele está com 90%. Então, 90% mais 10% vai ficar 100. Então, ele vai carregar até 100% da capacidade. Depois que ele passar em 100,
ele vai bater para 80%. Então, enfim, ficou claro isso? Isso aqui é o mesmo circuito que a gente fez semana passada para o controle de temperatura. É o mesmo, idêntico, na segunda-feira, na verdade, né? Então, eu estou falando em nível aqui, mas pode ser com temperatura, pode ser velocidade, pode ser o que eu quiser. Então, eu consigo controlar. É um típico controle de grandezas, velocidade, temperatura, qualquer coisa. Então, é um sistema de on e off. Ficou claro? Inclusive isso aqui é usado até para isso aqui a gente até fez. Ninguém aqui chegou a fazer a experimental, né? Assim, presencial. Isso aqui pode ser usado para controle de iluminação de jardim. Quer ver qual que é um problema muito clássico é um problema besta, mas acontece. Vou até colocar ele aqui, já que eu lembrei, só para comentar. E a solução é bastante simples. Imagina que eu vou fazer um controle de iluminação de jardim. Eu posso usar, por exemplo, um sensor LDR para medir, né, a luminosidade local. Aí na prática acontece assim, ó. Na verdade, deixa eu precisar fazer outro circuito, não. Eu vou ligar direto aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Nesse ponto aqui, vou colocar uma referência que eu quero. Na verdade, é isso. Então, aqui virou um comparador simples de novo. Na prática, o que vai acontecer? Onde que eu quero chegar? Aqui vai ser minha luminosidade de referência. Por exemplo, eu quero ligar quando a luminosidade bater em 5 volts. Então, o nível de iluminação local é 1 volt. Então, na prática, acontece isso aqui, ó. Eu tenho um sensor de luminosidade, né, um LDR, e, por exemplo, aí eu quero ligar a lâmpada quando ele estiver no nível. Aí está 5. Aí o que vai acontecer com a iluminação? Ela vai aumentando. Só que aqui ficou o contrário. Então, quer ver? Vamos fazer diferente. Eu vou inverter esse LED aqui. É porque agora eu quero ligar quando a luminosidade cair. É que vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Então agora esse LED aqui vai ligar quando a cera for menos 5. Então, por exemplo, aqui agora vai ficar desligado, ó. A referência, ela vai ficar desligada. Porque a referência está maior. Aí na prática acontece assim, ó. Aí vai ficando claro. Quer dizer, aqui ficou inverso. É porque, qual que é a ideia? Quando ficar escuro... Não, tudo bem, pode ser. É porque o sensor LDR, ele trabalha até de forma assim, quanto mais escuro, maior a resistência. Então, maior a tensão. Vamos pensar nesse cenário. Então, está ficando escuro. A tensão está aumentando. Quando ele ultrapassar 5 volts, aí a lâmpada vai ligar. O LED vai ligar, ligou. Aí, na prática, quando o LED liga, ele ilumina também o sensor. Então, imagina que você está fazendo controle de iluminação de jardim. Está ficando à noite. Escureceu. Quando escureceu, você liga as luzes. Quando você ligou as luzes, ficou claro. Aí o que vai acontecer? Essa claridade vai sensibilizar o controle. Ele apaga. É como se a gente estivesse burlando o sistema. Porque a hora que liga a luz, eu desligo. Porque a própria luz fez ele desligar. Ficou claro isso? Então, acontece isso o tempo todo. Vai ficar ligando e desligando o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer? Um controle por histerese. Quando ele... Nossa, agora eu não consigo voltar. Quando o sistema for ligado, eu mudo a referência dele. É isso aqui, ó. Então, quando ele ligar, eu mudo a referência para outro valor, porque aí ele não desliga, aí a própria iluminação não faz ele ligar. Então, na prática, é como se fosse isso aqui, ó. Aqui ele vai ficar desligado. Imagina se fosse a iluminação de um jardim, por exemplo. Aqui, ó. Aí ele vai aumentando. Vai acontecer assim, ó. Aí ele desligou, ele volta um pouquinho, mas também que não vai ligar lá, porque eu mudei a referência, o ponto. Então, o comparador por histerese é usado, assim, largamente. Muito, muito mesmo. Alguma dúvida aí, senhores? Tranquilo? Bom, aí para diferenciar do relatório da semana passada, a gente vai fazer algo a mais aqui. Deixa eu até mostrar como é que isso aqui funciona na prática.
Tá feito o controle. E se eu quiser testar isso numa planta, assim, obviamente não na planta real, mas num circuito que faça o mesmo papel da planta, que é aquele hardware in loop, né, que eu comentei. Bom, o que eu quero chegar é, onde eu quero chegar aqui, ó. Eu quero fazer, já que eu projetei o circuito eletrônico, perceba que a minha entrada do circuito eletrônico é uma tensão e a minha saída do circuito eletrônico também é uma tensão. Portanto, tudo isso daqui, ó, todo o restante do circuito eu consigo modelar. Isso aqui tudo, ó. Ora, isso aqui tudo ele tem uma entrada que é tensão e uma saída que é tensão também. Ó, eu estou falando do circuito em verde, tá? A entrada do circuito verde é mais 5 menos 5 e a saída do circuito verde é de 0 a 1. Então eu consigo gerar um circuito eletrônico que tem esse comportamento. É o que a gente fez semana passada, lembra que era para temperatura? Agora é para nível. É bem parecido. Só tem um detalhe. Dependendo do tipo de sistema, quer ver? Eu vou simular como se fosse ele aqui, ó. Normalmente a gente tem sistemas de primeira, segunda, terceira ordem, por aí vai. Vai depender muito realmente do comportamento dele. Na prática, o que pode acontecer é isso daqui, ó. O sistema, ele não funcionar de forma linear, ele funcionar, por exemplo, conforme uma parábola. Por exemplo, o que seria um comportamento linear? Imagina que eu ligue, como é que eu testo isso, né? Eu vou e aplico 5 volts no inversor e vou monitorando o nível do reservatório. Então é realmente um sistema um sistema não, né? Mas eu vou descobrir como é que o sistema funciona. Como é que eu faria isso na prática? Simplesmente isso aqui, ó. Marca lá de 10, por exemplo, vou pegando um ponto a cada 10 minutos. Então a cada 10 minutos eu vou pegando um ponto. Eu faço então assim uma escala linear aqui no eixo do tempo, né? E vou marcando aqui o nível. Pode ser que esse nível, deixa eu fazer assim para explicar. Pode ser que esse nível tenha um comportamento desse jeito, linear, ou seja, para cada 10 minutos ele vai subindo um tempinho. Seria equivalente a algo assim, ó, ele vai aumentando o nível. Aqui vai ficar muito, mas de forma linear, uma reta, né? Uma rampa. É uma forma de ser feito. Só que às vezes, dependendo do sistema, ele não faz isso assim bonitinho, ele vai fazer assim, ó. Ele vai ter o seu comportamento conforme uma parábola. Não é linear. É como se fosse uma parábola. Ele começa, depois ele vai. Por exemplo, se o reservatório não for uniforme, não vai ser uma retinha. Pode ser uma parábola. Então, na prática, ao invés de eu representar o sistema, deixa eu colocar, ao invés de eu fazer um sistema que é uma reta, ele vai ser uma parábola. Então isso vai depender, obviamente, do meu sistema. Eu tenho que saber como é que ele opera. Fala assim, olha, bota alguém lá, liga ele, deixa ele ligado e vai medindo a cada 10 minutos o nível. E aí eu chego nos pontos, né? E aqui eu vou interpolar. Eu vou conseguir representar isso conforme uma reta, vou representar conforme uma parábola. Enfim, vai ser de acordo com o que eu tenho. O Excel faz isso. O Excel, se eu interpolar lá, ele vai me falar se eu aproximo a equação por uma rampa, se vai ser T, se vai ser T quadrado, T ao cubo, T à quarta e por aí vai. Tá claro? Então, por exemplo, temperatura. Inclusive, temperatura tem mais esse tipo de comportamento. O nível até que é meio que linear. Mas temperatura é meio parábola. O que isso significa? Que quando você fala que ele é linear, ele está aquecendo. Se eu parar de aquecer, na prática ele começa a esfriar. Mas na prática, na teoria, né? Esse é um sistema de primeira ordem. No de segunda ordem, ele continua. Então você para de aquecer por causa da inércia térmica, ele vai continuar aquecendo. Então, assim, você quer aquecer a 100 graus, se você estiver medindo a temperatura a 100 graus e parar de aquecer a 100, pode ter certeza que ele vai parar lá em 110. Porque o comportamento é parábola, ele faz assim, ó. Aí depois ele vai voltar. Então, se eu parar de aquecer aqui é fria, porque ele vai aquecer um pouco mais. Então, o sistema de primeira ordem não, ele chegou aqui e parou. É igual o caso de uma bomba. Eu estou bombeando água, o nível está aumentando. Se o sistema for muito grande, o que acontece? Quando você para de bombear, ainda tem água no cano, por exemplo.
o nível pode acabar subindo um pouquinho. Mesmo se você parar de bombear agora, ele vai extrapolar um pouquinho do que você fez, porque tem água no cano. Então, todo sistema que tem inércia, se fosse um sistema mecânico, seria a inércia mesmo, o peso. Então, a mesma coisa de uma carreta. Você está acelerando a carreta. Se você quer regular a velocidade dela em 100 por hora, se você parar de acelerar a 100, ela ainda vai continuar. Ela vai parar lá em 110, 120. Se você estiver fazendo isso com um Fusquinha, por exemplo, não vai acontecer talvez, porque o Fusca, como a inércia é menor, aí fica menos perceptível isso. Então, tudo que envolve inércia não é um sistema de primeira ordem, é um sistema de segunda ordem. Tá claro? Sim ou não? Ok, beleza. Ok. Então, na prática, a gente fez isso semana passada, um sistema linear. Vamos fazer agora uma parábola. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, semana passada a gente fez isso aqui, ó, para um controle de temperatura. A gente representou um sistema linear. Então, na prática, o que eu tenho? Vamos pensar o que eu tenho de entrada. Eu tenho uma entrada que é aqui é 5 volts, né? Então, essa é a minha entrada do circuito. 5 ou menos 5. Vamos pensar 5 primeiro. Se o sistema fosse de primeira ordem, eu teria uma resposta assim, ó. Então vamos pensar, para simplificar aqui para nós, que ele demora 1 hora para encher. Então aqui o nível está vazio. Depois de 1 hora, vou colocar aqui a escala do tempo. Só que para nós 1 hora aqui vai ser 1 segundo. Mas representa na prática 1 hora. Obviamente eu não vou deixar o negócio rodando 1 hora, né? E ele sai aqui de 0, que é o nível. Aliás, 1 hora, não, vou colocar meia hora. 0,5. Só que na verdade para nós aqui vai ser 0,5 segundo. Eu vou deixar só aqui meio. Depois de meia hora, o sistema saiu de 0, que é o nível dele, para 1. De vazio para cheio. Esse seria um sistema de primeira ordem. A gente consegue fazer isso? Consigo. Mas se for de segunda ordem, se for um sistema que faz isso também, só que ele não é de primeira ordem, ele é de segunda. Se for um sistema... Se for um sistema de segunda ordem que faz isso aí, ó. Ô, fela da mãe. Tinha feito bonitinho. Aí. E se for um sistema assim? O que eu posso fazer? Aí o que eu faço lá no Excel? Eu falo, olha, por exemplo, o sistema representa isso aqui, ó. Aí lá eu falo assim, olha, isso aqui é vai dar a equação lá de um t quadrado. Se for t, beleza. Então o verde é t. Mas o azul ali é t quadrado. Azul não, roxo. Como é que eu gero? Aí vem agora a minha pergunta. Eu quero fazer até os dois. Como é que eu faço primeiro? Como é que eu gero uma rampa a partir de uma constante? Foi o que a gente fez semana passada, né? Basta eu integrar, né? Então, se eu integrar um nível constante, eu tenho uma rampa. E como é que eu gero um t quadrado? Basta eu integrar de novo. Se eu fizer outra integral, eu chego numa parábola. Se eu fizer uma outra, eu chego no t ao cubo e por aí vai. Eu posso representar o sistema com quantas ordens eu quiser. Eu vou fazendo integradores. Então, o que a gente vai fazer? Para sair desse circuito que é o azul para um circuito roxo, o circuito verde é um integrador. E para chegar no roxo é outro integrador. Então, vamos fazer primeiro o verde. Vamos começar por ele. Ficou claro? Então, assim, esse circuito aqui, até o que a gente fez o controle, eu vou puxar ele aqui para baixo e a gente vai testar ele já já. Só que antes vamos achar a planta, né? Então eu fiz primeiro a solução, mas vamos achar o que representa o problema. Bom, eu vou fazer o integrador, então, um integrador clássico, que vai ser para fazer o primeiro circuito, né? Que seria o primeiro integrador. E aqui já vai ter um detalhe, ó. O integrador que eu tinha passado para vocês era esse aqui, né? Então aqui eu costumo colocar um resistor de 100K, aqui de 1 mega, e aqui vem um capacitor.
Esse é o circuito. Tá aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero fazer o projeto disso. Aí a minha tensão de entrada aqui, eu vou colocar uma fonte, porque ela vai ser 5 ou menos 5. Bom, na verdade, ó, só um detalhe. Por que eu coloco essa resistência aqui, ó? Essa resistência aqui, ela é útil, ela é necessária, na verdade, somente quando a minha tensão de entrada é uma onda periódica. Porque quando ela é uma onda periódica e ela tem nível contínuo, sem esse resistor, o meu capacitor vira um circuito aberto, mas para onda periódica. Nesse caso aqui, eu não preciso nem dele, porque a minha tensão de entrada é uma onda contínua. Eu tô achando, eu só quero a integral disso, eu não quero fazer a integral de uma onda periódica. Então, ter ou não ter essa resistência aqui, pouco importa que agora. Porque na prática esse circuito vai aumentando e vai integrando a onda. Sem ele, ele saturaria. Só que como eu vou testar isso num controle, ele não vai saturar. Entenderam de que ponto eu quero chegar? Então eu não preciso dessa resistência aqui. Simplesmente ela vai ser desnecessária. Porque o meu circuito nunca vai chegar no ponto de saturação. A onda vai sendo integrada, a tensão ia aumentando. Ela ia aumentar para infinito. Mas como eu vou controlar isso, né? Então não preciso daquele resistor lá em cima. Ter ou não ter ele, pouco importa nesse caso. Bom, como é que a gente faz o projeto disso aqui? Quem que é a tensão de saída desse circuito? Vout vai ser igual a menos 1 sobre RC, aqui está R1C1, né? Que multiplica a integral. Deixa eu fazer aqui que é melhor. Eita, porra. Cadê? Então, Vout é igual a... Nossa, meu olho está travadão. Menos 1 sobre R1C1, que multiplica a integral essa integral definida. A integral de V em dt. Aí tá aí definido, né? Eu vou colocar assim, formalmente é isso aqui, ó, de 0 a t. Pronto. Na prática, lá, o que a gente tem? O que eu tenho aqui, ó? Vamos jogando já valores. O que é VIN? Minha tensão de entrada é 5 volts. Então aqui eu vou ter 5. Aqui é 5. Quanto que vale o R1? O R1 vale 100K. O capacitor eu vou achar, eu quero ele. Quem que é a minha tensão de saída? A tensão de saída, ó, a integral vai variar de 0 a 1. Ó, se eu integrar de 0 a meio, integral de 0 a meio, a saída vai de 0 para 1. Portanto, a minha saída é 1, quando a integral aqui é de 0 a meio. Mas vai... Entender? É isso. Então, quando a integral é de 0 a meio, a minha saída é 1, de 0 para 1. Obviamente, eu pego sempre pico a pico, né? Então, a diferença, ó, essa diferença aqui é meio, então essa diferença é 1. Então, se eu fosse integrar de meio a 1, então seria integral de meio a 1 e a saída vai de 1 para 2. Então, dá a mesma coisa. Então, enfim, eu escolho um período de integração e vejo a saída para onde que ela vai, de onde que ela estava para onde que ela vai. Basta achar o capacitor aqui agora. Olha que conta θ. 1 é igual a menos 1 sobre... Vou colocar aqui 100K vezes o C vezes. Integral de 5 é 5T. E então vai ficar 5 vezes meio. Esse capacitor... vai ficar, se eu não me engano... quanto que dá isso? Vai ficar 2,5 dividido por 100K. Vai dar um capacitor de... Opa, será que é isso tudo?
Essa coisa não errei conta aqui não. Peraí que eu acho que era 25. Pera lá. 2,5 dividido por 100k. Vezes 3. 1, 2, 3. Ah, isso. 25 micro. Coloquei um zero a mais ali. Então aqui é 25 micro. Bom, na prática, obviamente, lembrando que esse circuito aqui, ele é inversor, né? Então eu vou passar para o outro circuito. Vou botar aqui trocar isso aqui por um resistor para ele inverter. Porque senão ele vai integrar de 0 a menos 1. Eu quero de 0 a 1. Nossa. Ficou claro? Aí vamos ver se está funcionando. Ó. É muito fácil ver se está funcionando. Deixa eu já tirar esse stand probe aqui para não dar zebra. Ó, eu vou colocar aqui 0 inicialmente para ele começar. Vamos ver, ó. Então na prática vai acontecer o seguinte, ó. Se eu quero que a rampa faça isso aqui, ó, ela vai ter que sair de 0 para 1 depois de meio segundo. Vai seguir conforme o verde. Inclusive, eu sou metódico com esse trem de cor. Vai ter que ser verde também. Então, olha lá. A minha tensão de entrada é 0. Ó, cada quadradinho aqui vale 500 milissegundos. Eu vou esperar chegar nesse segundo aqui. Deixa eu só colocar aqui a onda variando de 0 até 2. Ó, cada quadradinho vale... Ih, perdi o outro. Cada quadradinho vale meio segundo. Eu vou esperar chegar nesse aqui e eu vou dar vou colocar 5 volts. Aí a onda tem que ir. Quer ver? Opa. Ah, brinca não, cara. Que saco. Olha lá, agora foi. Vai no segundo. Ela tem que subir 1 volt depois de meio segundo. Foi. Ó. Ela tem que bater aqui, ó, exatamente aqui, depois de meio segundo, ó, que é um quadrado. Olha lá que precisão brutal. Então vai, ó, é o nível. Ou seja, apliquei 5 volts, o nível está indo embora. Vai embora. Então, na prática, como eu falei, é isso aqui que acontece, a gente vai medindo. Então, por exemplo, se fosse uma rampa, seria isso aí. Para cada meio segundo, ele está subindo. Obviamente que eu passei, mas seria esse período aqui, ó. Meio segundo, subiu 1 volt. Ou seja, saiu de 0 para 100% da capacidade. Beleza? Tá claro? Bom, aí agora vamos fazer isso daqui, ó. Agora eu quero uma parábola. E se eu quiser uma parábola? Pera aí. E se eu quiser uma parábola? Ixi, Maria, fudeu. Pera aí, acabei de ferrar meu carregador. Deixa eu só pegar a outra ali. Vai. Agora complicou minha vida, não tá carregando. Senhores, eu vou ter problema daqui 10 minutos. Meu celular, não, meu computador, meu carregador ferrou.
O outro que eu tenho aqui, pelo jeito, também não está funcionando. Ih, lascou. Deixa eu ver se eu tenho um outro ali, só um minuto. Ah, então que você falou, eu lembrei. Aí, ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou alimentar a partir do primeiro, porque a partir do segundo eu precisaria de outro inversor, né? Então, eu posso alimentar daqui. Então, o que que eu tenho aqui nessa tensão de entrada? Da mesma forma, para eu fazer a conta, eu vou partir daqui, ó. Deixa eu apagar essa continha aqui, que é... aparecer ali. A integral continua sendo essa. Eu agora vou chamar aqui de R2C2, que é o outro integrador. Bom, R2C2. Agora, o que que eu tenho na minha tensão de entrada aqui, ó? A minha tensão de entrada desse circuito, na verdade, é essa onda aqui, ó, é a onda verde. Então, eu preciso achar ela. Eu começo por ela. Quem quer ver em... Antes eu tinha 5. Agora não é 5 mais. Agora é essa onda em verde. Então, qual que é a equação da onda verde? Como é que eu chego nela? Então, essa onda verde, o Vin, né? Eu vou chamar assim de Vin, que é a onda verde, ela vale... A equação dela é uma reta, né? Então, vai ser AT mais B. Quem que é o A? O A é a variação angular. Então, esse sinal varia de 0, de 1 para 0. Ó, detalhe, na verdade... Vamos ver. Que isso, gente? Nossa, o brinquedo minha filha tá ligado. Extrema capa. A onda que eu vou integrar, na verdade, ela faz assim, ela é aqui para baixo, ó. Então ela sai de 0 para -1, né? Que é a série do primeiro integrador. Eu vou considerar que ela é positiva aqui já. Então ela vale, quem que é o coeficiente angular? É a variação no y, né? 1, dividido pela variação no t, que é meio. Então A é igual a 2. E o B é o primeiro ponto. Então quando t é igual a 0, o y é 0. Então B também é 0. Portanto, essa onda vale 2t. Então se eu for achar a equação dessa reta aí, ó, daria 2t. Certo? Então, meu Vin é 2t. Então, jogando aqui nessa conta da integral, ó, o Vin é 2t. E a tensão de saída, isso aqui também vale 100K, né? A tensão de saída vale 1 também, né? De 0 a 1. Vou ter que colocar assim, ó, 1 menos 0, quando o passo de integração varia de 0 até meio. Então, fiz a mesma coisa, ó. A saída varia de 0 para 1 em meio segundo. Só que a diferença é que essa aqui vai seguir conforme a parábola, que é a integral de 2t. Então, vamos resolver a conta aqui agora. Então, vai ficar 1 é igual a... Deixa eu copiar. 1 sobre 100K, integral de 2t variando de 0 a meio. Integral de 2t é t quadrado, né? Se eu fosse fazer bonitinho, acho que vai dar menos trabalho eu fazer isso bonitinho. Deixa eu ver. Isso aqui então é t quadrado. Variando agora de... Eu não sei como é que faz a variação aqui. Ah, que se foda também. A variação aqui é de 0 a meio. Então, integral de 2t, t quadrado. Variando de 0 a meio. Então, vai ficar, na verdade, aqui meio ao quadrado, né? Que 0 ao quadrado é 0. Tá aí, pronto, é isso. Beleza? Então, quanto que dá o capacitor C2? Meio ao quadrado, 0,025, dividido por 100K. Esse é o capacitor. 2 micro e meio. Então, se eu colocar um capacitor aqui de 2 micro e meio, aí o que eu vou ter aqui, ó? Vai ser a onda em roxo. Vamos ver se é isso mesmo. Tá claro? Então, a onda em... Elas vão começar em 0, obviamente, né? A onda em verde, ela sai, ó... Eu vou colocar, na verdade, de 0 a 1 aqui. Ó. Cada quadradinho vale meio segundo. Deixa eu ver se eu consigo. Aí.
Cada quadradinho vale 200 mili, na verdade. Ah, não, deixa meio mesmo. Eu vou pegar no próximo ali. Quando eu colocar 5 aqui, eles vão ter que chegar em 1. Só que eles vão trilhar caminho diferente. Olha lá, a onda vai chegar aqui, né? Quer ver? A onda quadrada vai acompanhar lá em cima. Ela bateu junto, olha lá, pronto. Ou seja, elas chegaram no mesmo local, ó, de meio para 2, de 1,5 para 2. Essa aqui seguiu conforme uma rampa, essa aqui seguiu conforme uma parábola. Então a nossa conta certinha, exatamente depois de meio segundo, ou seja, depois de meia hora o reservatório encheu. Ficou claro, gente? É assim que a gente simula. Então, na prática, de novo, se isso aqui fosse hora, né? 1:30 da tarde, 2 da tarde, depois de meia hora ele encheu. Aí eu vejo, eu vou fazendo a interpolação, eu vejo, ó, ele seguiu conforme uma reta ou uma parábola. Então eu consigo saber como é que o meu sistema se comporta. Então tá pronto, o sistema está prontinho. Ele está representado, né? Então, na verdade, a minha representação, vou deixar as duas aqui. Minha representação é essa daí, ó. Ou seja, essa entrada aqui é a entrada de on e off, 5 e menos 5. E aqui eu tenho o perfil meu Deus, como é que é o nome? O perfil de nível. Então, o que eu vou fazer na prática? Eu vou ligar meu circuito de controle aí, para ver como é que ele vai se comportar. Ó, aqui é meu nível. Então, eu vou ligar o nível na saída representando de segunda ordem. E aqui vai ser meu sistema de on e off. Mas olha que antipatia disso aqui. Ah, sério mesmo que você não vai deixar? Não, brincadeira isso. Aí. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o on e off. Eu vou botar junto com o LED aqui, ó. O LED vai indicar se a saída está ligada ou desligada. É isso. Aí, o problema aqui na simulação, isso aqui só ocorre na simulação, é porque quando eu ligar, a minha entrada do circuito, depende da saída, vice-versa, é igual, acho que eu cheguei desse exemplo, é igual se eu botar um ovo em cima da mesa. Se eu ligar aqui, vai ficar tudo equilibrado, quer ver? Vamos até dar nome aos bois aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui, ó, essa onda roxa aqui vai ser o nível. E eu vou colocar uma aqui, que vai ser o sistema de... Isso aqui vai ser ligar e desligar, né? É on e off. E esse aqui vai ser a referência, é o set point. É isso. Então, se eu ligar isso aqui, ele vai estar... Quer ver? Deixa eu ver se ele vai começar. É porque ele deve começar com tudo zero e vai ficar em zero, quer ver? Olha lá, chegou picovô. Eu, na prática, vou ter que meio que dar uma perturbação aqui no sistema para ele começar a querer funcionar. Essa perturbação, eu vou colocar uma chave. E vou forçar aqui essa saída aqui ser 5, por exemplo. Pronto, aí, quer ver? Então, na hora que eu for ligar, assim, ele vai começar como zero, tá? Vai virar uma anarquia aqui. Aí depois eu aperto essa chave aqui. Quer ver? Pera aí. Deixa eu ver se agora ele vai. Ah, agora ele foi. Aqui, ó. A onda lilás é o nível, quer ver? Ó, o nível está caindo. Quer ver? A hora que ele passar aqui para baixo, ele vai ligar de novo. Olha lá, ligou a saída. Só que, é até bom isso ter acontecido. Essa representação do jeito que eu fiz aqui, ó, ele vai ser de segunda ordem, quer ver? Olha lá. Aqui vamos pensar do jeito que está aqui agora, o nível. Esquece as unidades aqui, que ficou realmente muito fora. Mas, ó, o nível está subindo, ele está batendo lá em 0,9. Aqui agora ficou de 0,9, aí ficou mais 0,1 e menos 0,1. É que eu mudei lá. Então, quando ele passar aqui de 1, ele vai desligar. Quer ver? Então, é como se ele estivesse subindo. Aí, desligou. Pronto, desligou. Aí, na prática, esse nível ia continuar subindo um pouquinho. Porque, como eu falei, tem inércia, tem água no cano, enfim, tem toda aquela loucura.
Só que aqui foi demais. Então, assim, então na parábola aqui, olha que eu achei um sistema de segunda ordem. Na prática, essa parábola ficou, assim, ficou grande demais. É como se fosse um sistema com inércia absurda. Ficou muito grande. É por causa das minhas grandezas aqui. Como eu queria simular em pouco tempo, ficou com uma grandeza muito grande. Então, na prática, isso aqui nunca vai acontecer. Então, é umas parábolas bonitinhas aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo reduzir essa capacitância. Se eu colocar isso aqui em 250 micro e esse aqui em 25. Agora ele vai ficar um pouco... Aí está mais lento agora. Só que vai demorar um ano para eu simular isso aqui tudo. O circuito ficou grande. Aí eu fico, é um dilema, porque assim, ou eu simulo ele de forma rápida, ou deixa eu ver se aqui vai, não. Aqui vai, mas vai demorar demais, ó. Mas tá lá, quer ver, ó? Aqui é o seguinte, ó. A onda verde é a bomba, tá desligada. Tá vendo que o nível tá caindo? Quando ele passar, então, por exemplo, a bomba está desligada, eu estou consumindo água, que é o nível roxo. Aí quando eu passar aqui para baixo, aí eu vou ligar o reservatório, quer ver? Ó? Aí a hora que ficar abaixo da referência, a saída vai para mais 5. O verdinho deve pular lá para mais 5. Vamos olhar o LED aqui. Ó. O LED tá, ó, ligou. Agora o nível vai começar a encher. Só que vai demorar muito até ele voltar. Então a bomba está ligada. Deixa eu tirar esse verde que ele está confundindo. Ó, a bomba está ligada. O nível vai começar a encher. Quando ele passar lá de 0 de 1, ele vai desligar. Então, é o sistema. Só que, como eu falei, por causa da simulação, eu tentei fazer num intervalo de tempo pequeno, acabou que eu deveria ter feito com essa grandeza aqui, ficou legal. Acho que não ficou ruim, não. Ficou claro, gente? Aí, ó. Ele está enchendo, ó. Aí quando ele desligar, vocês vão ver que ele vai continuar um pouquinho. Ele vai passar um pouco de 100%. Porque é um sistema de segunda ordem. Isso aqui representa muito bem temperatura. Temperatura é isso. Inclusive, existem até alguns controles, se chama controle preditivo. Ele consegue prever, por exemplo, se eu quiser regular em 100 graus, ele desliga com 90. Ele consegue saber que quando eu desligar com 90, ele vai chegar lá no 100 aqui, quer ver? Ó? Olha lá, desliguei. Olha lá. Só que ele vai passar um pouquinho. Olha lá, passou. Tá vendo? Por causa da inércia do sistema. Aí o controle preditivo, ele sabe disso. Ele fala, olha, para você chegar a 100, por exemplo, para chegar aqui ao nível... Isso aqui seria problema na prática para mim, porque teoricamente a água ia vazar. Eu estou passando de 100% do nível. Olha lá, 26%, 27%. Então, na prática, ou eu faço o seguinte, eu vou regular, na verdade, meu nível... Não em 90%, eu vou regular ele em, sei lá, eu vou regular em 70%. Olha lá. Que aí tudo bem, meio que ele passa lá depois, ok. Então, mas tem como prever outros tipos de controle para a gente resolver esse problema. Pessoal, ficou claro? É isso. Bom, enquanto eu vou conversando aqui, se ninguém tiver dúvida, o que eu posso fazer? Eu não quero fazer um sistema de segunda ordem. Eu quero fazer um de primeira ordem. Posso também, ó. Basta eu ligar aqui na minha saída de baixo. Essa aqui. Agora aqui vai ficar um sistema de primeira ordem. Ele vai... Esse aqui é mais comportado. Ele vai subir e descer conforme uma reta e não uma reta não, né? O nome é rampa. Conforme uma rampa e não conforme uma parábola. Peraí que não ficou bom não. Ah tá, é porque eu tenho que mexer. Não, aqui eu posso deixar no que estava. Olha lá. Olha, pá, desliga. Olha lá, ele vai caindo. Então ele vai ficar oscilando aqui, né? Porque agora está conforme uma reta. Aí é mais comportado. Liga e desliga, liga e desliga. Então aqui fica mais... O sistema é mais comportado. Eu regular, não quero regular em... Eu botei com 80%, né? 70%, não, eu quero regular em 90%. Não tem problema, o sistema vai, quer ver, ó?
A hora que eu mudar lá para cima, ele acompanha lá. Eu quero regular em 30% só. Tá em escassez de água. Olha lá. Ele vai fazendo isso. Beleza? É isso, senhores. No caso, para motores, ó, de segunda ordem é melhor. Cara, todo sistema é de segunda ordem. Eu vou dar um exemplo. Você está falando, vamos pensar em sistema mecânico. Existe alguma coisa que não existe massa? Não. Então tudo tem massa, né? Só que às vezes a massa é tão pequena que você pode aproximar para onde primeira. Então, por exemplo, o que seria, por exemplo, no caso da elétrica, um sistema de primeira ordem? É um sistema só com resistor. Um sistema de segunda ordem que tem capacitor e indutor. Então, na prática, se você tem um resistorzinho, o resistor tem ali uma impedância, né? Tem uma capacitância parasita, tem uma impedância parasita. Então, todo o sistema, na prática, ele é de, no mínimo, segunda ordem. Só que às vezes a gente pode aproximar para um de primeira. Foi o que eu dei exemplo do Fusquinha. Você vai fazer o controle de velocidade de um Fusca, você parou de acelerar, ele para também. Então ele não vai continuar, a inércia dele é muito pequena. Então, às vezes, você pode aproximar para um de segunda. Aí você está falando de motor, por exemplo, controle de rotação, é de segunda ordem, porque tem inércia ali do eixo. Só que se for um motor pequeno, você pode aproximar para um de primeira. Se for um motor muito grande, aí não tem jeito. Um motor com uma inércia muito grande. Você para de jogar energia, por causa da inércia ele continua rodando, ele continua acelerando, entendeu? Então, vamos lá, o que nos cabe aqui, eu não estou entrando no mérito do controle, como controlar um sistema de segunda ordem, aí já é BO do Josué. Agora, da minha parte, eu sei representar um sistema de segunda, terceira, quinta ordem, basta eu fazer integrações, entendeu? Se eu quiser falar assim, eu quero um de terceira ordem, basta eu integrar aqui a um t quadrado. Eu tenho um t ao cubo, eu acho um sistema, eu represento ele. Eu sei quanto que eu quero na saída, eu sei, eu tenho a minha saída, a minha variação na saída, tenho a minha variação no tempo, eu consigo chegar num capacitor que representa um t ao cubo. Quer fazer rapidinho que vamos fazer, quer ver? A gente está com mais 10 minutos até a próxima aula, né? Aqui, ó. Quanto que é a integral de t ao cubo? Não, na verdade eu tinha que achar a equação daquela reta lá, né? Mas acho que a equação daquela reta lá, daquela parábola, era t quadrado. Tem que chegar nela. Tem que achar a equação daquela parábola. Isso aqui era 2t. Aqui vai aparecer um t ao cubo mesmo. Acho que era t ao quadrado. Enfim, como se fosse um t ao cubo. Não, melhor, um t. Não, na verdade é isso aqui. Eu tô falando bobagem. É um t quadrado dividido por 3. No final das contas, onde que eu quero chegar? Quando eu fizer integral aqui vai aparecer um t ao cubo. A integral da onda lá ia dar um t ao cubo. Então aqui ia ficar 0,5 ao cubo. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Não sei se vai dar também não. Estou fazendo aqui na cabeça. 0,125 dividido por 100, 126. Como é que eu sei se está certo? A hora que eu... Daria 1,25 micro. Como é que eu sei se está certo ou não? Basta a hora que eu fizer a integral ali, ó, a hora que eu botar, eu vou ter que apagar isso aqui, porque senão ele não vai deixar eu fazer. Não vou nem controlar, tá? Eu só quero representar o meu sistema. Agora eu vou fazer a integral, eu vou passar por esse aqui, ó. Porque se eu integrar esse outro aqui, ele vai dar negativo. Então, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Então vou fazer assim, ó, integral aqui, vai dar outro integrador, né? E aí eu passo por um amplificador inversor aqui, ó, esse ponto que eu queria chegar. Então eu tenho um sistema de terceira ordem. Aí, se eu pegar aqui é o de terceira, aqui vai ser o de segunda, ó. Esse aqui eu vi que está certo, agora vamos ver se esse aqui vai estar certo também. Ele tem que sair de 0 para 1 e chegar em meio em 1 segundo. Aqui é 2,5. Aqui é 1,25 micro. É isso. Tá, eu acho que é isso.
Qual que é a chance de dar certo? Não sei. O verdinho vai dar, o azul vai dar, tenho certeza. Agora o verde eu falo, não sei se aquela conta que eu fiz ali tá certa, mas vamos descobrir agora. Ó, cada quadradinho é meio segundo, né? Então vou pegar ali Ah, ui, tá merda, pera aí. A escala aqui ficou errada. Ó, um é a parábola, outro é o x ao cubo. Eles têm que bater no mesmo. Ah, não, passou. Eu errei. Assim, não era. O verdinho ainda deu certo, quer ver? Ó? O azul deu certo. Esse aqui não. Então a conta lá da minha parábola era outra. Não era. Pra ser bem sincero, isso aqui, se você brincar, vai acabar dando 2,5 micro também, quer ver? Na prática, eu tinha que achar essa conta da parábola aqui, ó, para integrar ela. Eu chutei ela. É esse ponto que eu queria chegar. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é o dobro, tá vendo? Ó? Então, era... Inclusive, eu posso fazer até com tentativa e erro. Não preciso nem saber fazer muita conta. Com tentativa e erro, eu consigo chegar. Olha lá. Ele começa antes, mas lá na frente ele dá um grau, vai pegar. Ah, pegou não. Então, enfim, eu estou errando a conta da parábola ali só. Então tem que reduzir um pouco mais. Mas deu para entender? Aqui é um t ao cubo, ó. Eu só tinha que achar a equação da parábola lá para fazer a integral certa dela. Então eu faço o sistema do jeito que eu quiser. Segunda, terceira, quarta ordem e vai. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Bom, então. Até daqui a pouco, né, para quem faz a teoria.